Ok? Então leremos Romanos capítulo de número 1, versos 16 e 17, fala sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, todos juntos? O justo viverá por fé. Amém. Esse é o texto que Martinho Lutero, ele usou, para a reforma protestante do século XVI, lá em 1517, quando afixou lá na porta da Catedral de Wittenberg, as 95 teses, ali protestando contra a Igreja Católica, que estava se afastando demais da palavra de Deus e estava trazendo algumas questões diferentes daquilo que era a proposta de Deus, e sempre foi a proposta de Deus, para que o homem tivesse junto a Ele, junto a Deus. E hoje nós estaremos falando, então, a respeito da Igreja Presbiteriana, a sua fundação, falando a respeito da sua origem, a respeito da nossa identidade. Por que nós somos presbiterianos? O que significa sermos presbiterianos? Que também levamos o nome de reformados. E hoje a gente vai estar falando, isso é extremamente importante, irmãos, porque existe um valor extraordinário nessas questões. Nós precisamos conhecer a nossa identidade, nós precisamos conhecer a nossa origem, porque a partir do momento que conhecemos a nossa identidade e a nossa origem, nós podemos caminhar nesse mundo certos para onde nós estamos indo, do nosso chamado, da nossa vocação e aquilo que Deus deseja de nós. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil, que a gente chama de IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja que é constituída, em primeiro lugar, a gente precisa identificar isso, que é constituída por pecadores. Então, nós não somos aqui melhores do que ninguém, existem tantas outras denominações no nosso país, não é verdade? A gente vem andando para a igreja aqui, próximo de nós, a gente vai passando por um monte de outras igrejas, igreja da Assembleia de Deus, igreja batista, igreja metodista, igreja congregacional e tantas outras igrejas que têm surgido, inclusive, novas aí. Então, nós precisamos entender que nós não somos melhores do que ninguém, pelo contrário, nós somos iguais a todo mundo. Todos nós fazemos parte de um mesmo reino, todos nós somos chamados por Deus para vivermos o Evangelho. E é isso que precisa ficar claro. Então, a nossa salvação não é obra de nós mesmos. A nossa salvação, ela vem de Deus, única e exclusivamente, pela graça e a misericórdia dele sobre a nossa vida. Então, meu irmão, o nosso objetivo hoje é trazer, de uma maneira assim bem panorâmica, um entendimento do que é o presbiterianismo para nós. O que é ser presbiteriano? Mas, sobretudo, assim, a gente vai falar a respeito da nossa denominação, mas, sobretudo, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um povo separado por Deus, ok? Presbiteriano não é mais importante do que ser raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. A única coisa que diferencia a gente lá do batista, do congregacional, do metodista, são o conjunto de doutrinas, é a interpretação que a gente vai estar vendo exatamente hoje a respeito do que é ser um presbiteriano. Então, a gente está frisando bastante isso, mas fazemos parte do reino de Deus. É isso que faz a diferença. Se não fôssemos salvos por Cristo Jesus, não teria solução, não teria salvação. Se não tivéssemos aqui a misericórdia, a graça de Deus, a revelação de Deus através da sua palavra para nós, meu irmão, nós estaríamos perdidos, ok? Então não é pela nossa força, não é porque somos presbiterianos, não é porque nós temos capacidade, condições, pela nossa própria força de sermos salvos, ok? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé.
Então, hoje a gente vai estar vendo um pouco a respeito daquilo que nós somos, né? Vamos falar um pouquinho quem somos, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Algumas doutrinas, estrutura da igreja, o sistema presbiteriano, né? Ali vamos falar um pouquinho sobre algumas principais doutrinas, e vamos falar sobre os símbolos de fé da nossa igreja, ok? E rapidamente a gente vai estar falando então aí sobre quem nós somos. Uma das coisas mais importantes para um grupo, né, para um conjunto de pessoas, é ter uma consciência clara da sua identidade e dos seus objetivos. Nós precisamos saber quem somos. Precisamos saber para que nós estamos aqui. Qual é o objetivo de Deus para a nossa vida? E é isso que a gente vai estar falando, porque quando a gente fala sobre identidade, o que é identidade, né? Quando a gente pega a carteira e a nossa identidade, ali vai estar registrado algumas coisas importantes, né? A data que a gente nasceu, de quem somos filhos, o nosso nome, não é assim? Tem ali um número que vai identificar a gente. A gente precisa saber a nossa identidade, a nossa origem, da onde viemos, quem nós somos. A ideia é exatamente essa. E a partir desse momento, que a gente vai sabendo quem somos, a nossa identidade, a gente traça para nós e fica claro para a nossa vida, né, para a nossa mente, para o nosso coração, os objetivos que isso implica na vida de cada um. Eu preciso saber quem eu sou para eu saber o que eu estou fazendo assim. Essa não é a pergunta da filosofia, da psicologia, da teologia, o tempo inteiro, desde a criação do mundo, desde lá dos pré-socráticos, né, de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, que fala assim, quem sou eu? Da onde vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? Não são essas perguntas que o ser humano faz o tempo inteiro? Então, é exatamente isso, que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai identificando quem nós somos, identidade, e quais os objetivos que nós temos, né? Propósito. É isso que a gente precisa identificar. Então, isso se aplica perfeitamente a nós, que fazemos parte dessa denominação, ok? Então, isso ocorre, muitas vezes, né? Ocorre em muitos presbiterianos que ignoram a sua identidade, não sabem exatamente quem são como indivíduos e como a igreja funciona. E o fato de não conhecer isso acaba dificultando, muitas vezes, quando se entra em algumas questões, né? Perguntas, por quê? Por que você é presbiteriano? O que significa ser presbiteriano? De onde você vem? Né? Quais são as suas principais doutrinas? Por que você é presbiteriano, calvinista, reformado? Tem alguma diferença entre essas três palavras? Não, só na grafia, porque ser presbiteriano, calvinista e reformado é a mesma coisa. Né? Então, a gente vai identificando algumas coisas assim importantes. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, ela é uma federação de igrejas. Né? É uma federação de igrejas. Espera aí. Ela, dentro dessa federação, que tem em comum uma história, uma forma de governo, dentro dessa federação de igrejas, existe uma teologia única que é pregada. A gente vai vendo ali um padrão no culto. Quer fechar essa porta aí? Um padrão no culto. A gente vai vendo algumas coisas que vêm sendo construída de maneira histórica, né, na IPB, que pertence à família das igrejas reformadas lá ao redor do mundo, né, desde a sua origem ali na reforma protestante do século XVI, né, a gente vai vendo que essa origem, né, vem ali, encontra-se nas reformas protestantes lá da Suíça, da Escócia, ali também do Reino Unido, né, Escócia, principalmente Escócia, ali Irlanda, Inglaterra, né, que fazem parte do Reino Unido, ali no século XVI, lideradas por personagens como Eurico Zwinglio, né? Zwinglio está aqui. Está onde? Direito superior. Ah, está aqui. Zwinglio. É que está tão pequenininho o nome aqui, né?
Vem aqui, ó, de Lutero, 1517, Lutero, lá na Catedral de Wittenberg. Ele afixa as 95 teses, mas contemporâneo, ou até anterior a Lutero, tem aqui Zwinglio também, tem aqui João Calvino, tem John Hus, né? E tem vários outros, né? John Wycliffe, pessoas que já estavam se levantando ali questionando a doutrina da Igreja Católica, Apostólica Romana, né? A igreja até então que dominava, que vinha impondo muitas coisas a respeito e distorcendo, deturpando aquilo que a palavra de Deus dizia, e vinha com aquilo que a gente chama de simonia. Simonia era dentro da simonia existiam as indulgências, né, para você ter o seu perdão ali pago, né, por Deus, ali perdoado pelo Senhor. Você precisava pagar por isso, você precisava dar dinheiro, você precisava fazer alguma coisa para que o seu perdão fosse liberado por Deus. Isso era indulgências. E a simonia vendia-se ossos dos apóstolos, vendia-se terreno no céu, uma série de outras coisas para que as pessoas pudessem. E a Igreja Católica começou a desvirtuar a palavra de Deus, começou a se afastar, onde o Papa ele tinha um poder semelhante ao de Cristo, né? Aquilo que ele determinava tinha um valor extraordinário, como se fosse muito maior do que a própria palavra de Deus. Então, esses reformadores que estavam ali agora eram padres, lembra? Eles faziam parte da Igreja Católica, eram conhecedores dessa palavra. E automaticamente eles começaram a ver, ao ponto de Lutero chegar e ler aquele texto que nós lemos aqui inicialmente, que o justo viverá pela fé. O justo não viverá por aquilo que ele paga, pelas obras, por aquilo que ele conquista, pela força do seu braço. Ele viverá pela fé. Uma fé num Cristo que é Salvador, que através da sua graça nos elege, nos chama, nos justifica, nos santifica, nos regenera. E esses homens todos aqui, todos esses padres, eles começam então a entender que eles precisavam fazer uma reforma para voltar às Escrituras Sagradas, para que eles reformulassem todas aquelas doutrinas que estavam sendo imputadas pela Igreja Católica, elas fossem reformuladas. Olha, está errado isso, né? Deus é o único merecedor de glória, não o Papa. Deus é aquele que nos deu as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, e só essas Escrituras são necessárias, só elas, nada mais, só elas são capazes de nos fazer conhecer quem somos, né? Conhecer um Deus Criador, conhecer um homem pecador por causa da queda, conhecer alguém que veio, por causa dessa queda, nos regenerar, que veio ser o nosso Redentor, e aquele que consumou todas as coisas e vai também nos levar para o céu. Ele vem, é a palavra de Deus que vai falar a respeito de criação, a respeito de queda, a respeito de redenção, a respeito de glorificação. E é isso que esses reformadores não suportavam mais, um afastamento da Igreja Católica diante de tanta necessidade, diante das Escrituras que estavam ali tão claras, ok? Então, o nome Igreja Presbiteriana veio da maneira como a igreja é administrada. Por que presbiteriana? Porque a igreja é administrada por presbíteros, ok? A igreja é administrada por presbíteros. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou colocar mais uma vez esse slide, mas os presbíteros, eles compõem um conselho na igreja. O pastor também é um presbítero. E vem o presbitério acima, depois o sínodo, depois o Supremo Concílio, ok? Esses são os concílios da igreja presbiteriana. Vem o conselho na igreja local, depois o presbitério, que é a reunião dos conselhos das igrejas, vem os sínodos, que é a reunião dos presbitérios, e o Supremo Concílio, que é a reunião dos sínodos e presbitérios, ok? Depois a gente vai falar
mais sobre isso, a gente volta a essa situação aí. Então, irmãos, essas comunidades são governadas pelos conselhos e seus oficiais, ok? Que vão integrar aí esses concílios superiores. E a teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é justamente herdeira desse pensamento reformado. Ela vem justamente herdando esse pensamento reformado do reformador João Calvino, né? Do reformador João Calvino. Calvino é aquele que vai trabalhar mais a questão ali, a questão sistematizada daquilo que a gente chama de instituições, né? Das institutas. Depois a gente vai falar também mais sobre isso. O culto nas igrejas presbiterianas vai caracterizar pela sua ênfase teocêntrica. Interessante que o cântico que a gente cantou aqui no final falava sobre Jesus. Qual é? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, mas tem um momento que a gente fala do Espírito Santo, tem um momento que a gente fala de Jesus, tem um momento que a gente fala de Deus, alguma coisa assim. E é interessante que nós da igreja, ou toda a igreja, né, o que caracteriza uma igreja verdadeira? O que você acha? Uma igreja verdadeira é caracterizada por quê? Às vezes a gente entra numa igreja, né? A gente chega lá, a gente fala assim, o que me garante que essa igreja é uma igreja verdadeira? Fiel à palavra. É uma igreja que prega a palavra e é fiel à palavra. Uma igreja que ministra sacramentos, ou os sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. Quais são os sacramentos? Santa Ceia e batismo. Tem que ter Santa Ceia e batismo. Qualquer outro sacramento que vá além desses dois, não tem base bíblica, né? Pelo menos neotestamentária, do Novo Testamento, ok? E a gente também pode dizer que uma igreja verdadeira não só é aquela que prega a palavra verdadeira, é aquela que ministra os sacramentos, mas é aquela também que disciplina seus membros, é aquela que corrige, é aquela que faz com que o nome de Cristo não seja envergonhado, e se for, precisa haver disciplina, ok? Então, a gente vai olhando que a ênfase, né, da doutrina reformada é a centralidade de Deus no culto. E quando a gente fala da centralidade de Deus no culto, é interessante que muitas vezes a gente não tem essa noção, né? Deus precisa ser o centro. E quando a gente olha para toda a palavra de Deus, a gente vai percebendo isso naturalmente. Tem gente que começa a olhar para o Antigo Testamento e ele vai, às vezes não dá tanto valor, né? Não, hoje nós vivemos, são os dispensacionalistas, né? O Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça, né? Mas nós vivemos num sistema muito mais pactual do que dispensacionalista, né? A gente vai viver e vai pegar a palavra de Deus como um todo, onde Deus é o centro, e o Senhor é aquele que vai se revelando desde o início. O Senhor é aquele que se revela desde o Gênesis até o Apocalipse, mostrando justamente a questão da criação, da queda, da redenção, da glorificação. A gente vai vendo todo um processo, o decorrer. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que Deus é o centro. Nosso irmão Marcelo pregou aqui, falando sobre o tabernáculo. É interessante quando a gente vai falando sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo era o local onde Deus se manifestava, a presença dele estava naquele lugar. Mas quando a gente olha tabernáculo ali no deserto, em Êxodo, né? A gente vai vendo essas instruções dadas por Deus. A gente poderia dizer também que o Jardim do Éden era o próprio tabernáculo. Não era onde Deus se manifestava? Onde o homem conversava com Deus? Quer ver uma coisa interessante? A gente vai olhando lá para a criação, a gente vai vendo, né, quando Adão e Eva eles pecam, o que acontece? Deus imediatamente expulsa eles do jardim e coloca o quê? 2 na porta do jardim. 2 querubins. O texto que o Marcelo leu aqui, o diácono Marcelo leu, fala que no véu do templo, lá em Êxodo 26, se eu não me engano, né, fala que no véu do templo tinha desenhado o quê? 2
querubins. Em cima da arca da aliança, onde havia a manifestação de Deus, existia o quê? 2 querubins. Mostrando o que para o homem? Meu irmão, a nossa adoração precisa ser uma adoração verdadeira. Meu irmão, você não pode chegar de qualquer forma diante de Deus. Sabe por quê? Porque os querubins, eles tinham o que na mão? Lá Aí do homem, se ele voltasse para lá, na hora. Ai de um sacerdote entrar de qualquer jeito no tabernáculo. Ai de qualquer sacerdote, agora lá no outro templo, entrasse de qualquer jeito no Santo dos Santos. Está dando para entender? A gente vai olhando, a gente vai vendo uma construção onde nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro, poderoso, justo, um Deus santo. Não é assim? E a gente vai olhando toda a construção da palavra de Deus que vem demonstrando quem esse Deus é. Não é claro, mas, por exemplo, nós poderíamos dizer que a Trindade se faz logo nos primeiros 3 versículos. Você consegue identificar? Nos primeiros 3 versículos, né? No princípio da Bíblia, de Gênesis 1:1, diz: no princípio criou Deus, Deus, Pai, os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face do abismo. E disse Deus: haja. Palavra. No princípio era o verbo se fez, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Está entendendo a teologia? É uma teologia que eu posso fazer aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. E logo depois ele fala que assim, façamos o homem. Opa, olha aí. Não é assim? Não é a comunhão ali dos 3? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente começa a ver a centralidade de um Deus triuno. Essa é uma das questões básicas da nossa fé. Né? A soberania de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, dentro do culto da igreja presbiteriana, a gente vai ver algumas características, né, de simplicidade, de reverência, né, de conteúdo bíblico, de pregação expositiva da palavra de Deus. E isso é o que foi resgatado justamente lá na Reforma Protestante. Quer falar? Pode, tem que ter um microfone. Vai lá. Só para contrastar, fala você. Esse parágrafozinho mostra o contraste do... Então, tá bom, olha. Irmãos... então deixa eu chegar para cá, Douglas pediu para chegar para cá. É interessante que o pastor está falando da centralidade de Deus no culto. Para cá mais um pouquinho. A gente olhar um pouquinho para como estava, antes da reforma, o culto. Tem um parágrafozinho bem pequeno que mostra como é que estava o culto antes da reforma protestante. Diz assim: o culto se tornara apenas num ritual meramente externo, repleto de superstições, consistindo em grande parte na leitura da vida dos santos. Os deuses, deusas e semideusas do paganismo, as suas imagens e estátuas sagradas, transformaram os heróis do cristianismo e as suas estátuas, esfinges, em objetos de culto idólatras, em padroeiros, protetores e medianeiros. O politeísmo e a idolatria inundaram a igreja. Era assim que a igreja estava cultuando. Exatamente. Dá para entender então, né? Onde é que tu leu isso aí? Teologia do culto, né? Tá. Então dá para entender claramente que existia necessidade de uma reforma protestante. Era necessário. Será que eu passei de onde eu queria? Acho que passei. Ou não coloquei. Havia uma necessidade muito grande, né, de uma reforma protestante, de uma reforma que fosse realizada para justamente o retorno daquilo que estava sendo perdido. Então, o que acontece, irmãos?
O presbiterianismo ele vai se derivar justamente da reforma protestante do século XVI, como já falamos aqui, e pouco depois que o protestantismo começa, então, na Alemanha, com Lutero, né, sobre a liderança desse homem, surgiu uma segunda manifestação lá por Ulrico Zwinglio, que veio fazendo uma reforma um pouco mais profunda do que aquela que Lutero fez. E Zwinglio ele morre de maneira prematura, e quem vai dar seguimento nisso é justamente João Calvino. João Calvino, que vai trabalhar mais essas questões, né? Esse é Calvino, que vai trabalhar um pouco mais, vai distinguir a reforma alemã, e esse movimento ele vai ser conhecido como a segunda reforma protestante. Mas é tudo ali simultâneo, é tudo ali contemporâneo, é tudo ali na mesma época, ok? 1517, Lutero, 1523, 1525, mais ou menos, 26, 27, está ali Calvino, né? Zwinglio, Calvino, trabalhando essas questões que vão fazer a segunda reforma ou a reforma suíça, a gente chama assim. Eu entendi. Espera aí um pouquinho, deixa o microfone chegar aí. Isso. O povo não tinha acesso à Bíblia, né? Só quem podia ensinar eram os padres. Eles não tinham Bíblia, que nem a gente tem Bíblia, que a gente pode ler a Bíblia. Fora que também ela era lida em latim, não é isso? O povo não entendia nada, na verdade. Eram muito poucas pessoas que entendiam. Era principalmente o clero que dominava essa questão, né? Então, era muito fácil. O povo era praticamente analfabeto, né? Os plebeus ali não tinham acesso. Os camponeses, né? Eram pessoas muito simples. E apenas o clero, talvez ali, né? O pessoal do reinado ali, né? Daquelas pessoas dos palácios, aí poderiam conhecer ali a literatura e ter acesso. Mas automaticamente também a gente identifica que não tinha cópias, né? Como hoje a gente tem Bíblia. Cada um tem uma Bíblia, cada um hoje tem gente que tem 10 Bíblias dentro da sua casa. Né? E o importante, meu irmão, não é ter 10 Bíblias na sua casa. O importante é você ter uma e lê-la e meditar nessa Bíblia. Né? Assim, se você tiver um monte de Bíblia, vale a pena você ter Bíblia comentada, né? Bíblia de estudo, você ter Bíblia numa linguagem, na outra linguagem, você ter acesso. Hoje a gente tem um celular, né? O celular traz diversas versões. Você pode ler a Bíblia em hebraico, em grego, em inglês, em tantas outras línguas. Até em mandarim você vai ler a Bíblia, se você souber ler. Agora, do que adianta a gente ter também tanta facilidade, acesso, se a gente não se apropria disso, se a gente não estuda, né? Naquela época, realmente, as pessoas não tinham acesso. A reforma, ela começou esse processo, né? Martinho Lutero é aquele que ele fica preso num palácio e ele começa a traduzir a Bíblia do latim para o alemão, né? Então, já as pessoas começam a ter mais acesso. Depois vem um outro, bem depois, né, e faz uma Bíblia chamada Vulgata, né, e a Vulgata era uma língua, tipo uma nova tradução na linguagem de hoje, que as pessoas tinham mais acesso, tinham um entendimento com mais facilidade. E assim sucessivamente, conforme os anos foram passando, a Bíblia vai sendo traduzida para vários idiomas, mas com muito sofrimento. Exatamente, né? E hoje a gente tem muita facilidade, mas existem muitos povos hoje que ainda não têm a Bíblia traduzida, nenhuma palavra, nenhum livro da Bíblia traduzida para a sua língua. Né? E por isso a gente precisa orar e a gente precisa cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Né? E às vezes a gente fala de povos distantes, às vezes um vizinho nosso, a gente pensa que está tão distante, mas às vezes uma pessoa tão próxima de nós não conhece também nada do Evangelho, né? Tem apenas seus pressupostos, apenas suas conclusões tiradas de fundamentos, né? que não tem base nenhuma, e aí acabam ficando afastados do poder de Deus, do Evangelho que salva.
Então, esse entendimento de que a reforma suíça foi mais profunda na sua ruptura com a igreja medieval, em seu retorno às Escrituras, fez com que ela recebesse o nome de movimento reformado. Então, hoje nós falamos que somos uma igreja reformada. Por quê? Porque é justamente oriunda dessa segunda reforma, uma reforma mais profunda, onde aqui João Calvino, né, que era o grande teólogo reformador, ele vai trabalhar ali as questões doutrinárias e ele vai começar a sistematizar essas doutrinas, né? Ele vai trabalhar essas questões justamente para que esse nome, né, depois, né, o reformado ou o calvinista, né, como esse nome indica, é o sistema de teologia que vai ser elaborado por Calvino. E ele vai trazer justamente uma articulação muito mais profunda, né, dentre esses reformadores, é o que traz a maior articulação, é o que trabalha mais para fazer com que essas doutrinas, ou que o retorno à palavra de Deus aconteça. Ok? Então, quando a gente fala que é calvinista ou que fala que é reformado, está falando que é a mesma coisa. Eu posso falar que eu sou calvinista, ou posso falar que eu sou reformado, ou posso falar que eu sou presbiteriano. Eu estou falando exatamente a mesma coisa. Então, esse sistema contido, especialmente na obra de Calvino, né, que é Instituições da Religião Cristã, ou Institutas, né, ela vai trazer justamente essa interpretação cuidadosa ali dos seus principais fundamentos, das noções absolutas e principalmente da questão da soberania de Deus. Calvino, ele trabalha muito bem essa questão da soberania de Deus. Deus é soberano. Não existe ninguém maior do que Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que fez com que tudo existisse. E assim ele vai desenvolvendo a sua doutrina ali, ok? O seu conhecimento, ele vai passando isso. Então, o calvinismo não é somente um conjunto de doutrinas também, irmãos. Ele vai incluir concepções ali específicas a respeito do culto, né? Como que o culto tem que ser dirigido? O culto, todo culto, a centralidade do culto é Deus, né? E Deus na questão triuna, ok? Deus não é maior, Deus Pai não é maior do que Deus Filho não é maior do que Deus Espírito Santo. Todos eles têm a mesma equivalência, não é isso? Tem a mesma essência ali, tem a mesma equivalência, nenhum é mais importante, o Espírito Santo é menor do que Jesus, e Jesus é menor do que Deus Pai. Não, não existe isso, ok? Cada um tem uma função, cada um tem um papel diferente, mas são importantes em todos os aspectos, né? Tem a mesma importância. E isso é importante a gente falar, porque às vezes a gente tem uma ideia diferente. Uma questão litúrgica, ele vai falar a respeito do ministério, né? O calvinismo, ali trabalhado por Calvino, ele vai falar assim, quais são as atribuições que são privativas de um pastor. A gente traz isso. Uma pessoa leiga que não seja um pastor ordenado, ela não pode dar a bênção apostólica. Ela não pode ministrar a ceia. Está entendendo? Existem algumas questões que são trabalhadas e são colocadas ali de maneira clara, né, a respeito das doutrinas. Vai falar sobre evangelização, governo da igreja, né, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, rapidinho. Ok? Então, por que nós somos presbiterianos? Né? Por que nós somos presbiterianos? Essa é a Assembleia de Westminster. Eu acho que eu esqueci de marcar alguma coisa. Aqui, eu estou meio perdido aqui nos slides, mas tudo bem, eu vou me achar já já. O termo presbiteriano ele foi adotado pelos reformados nas Ilhas Britânicas, né? Escócia, Inglaterra, ali Irlanda, ali no Reino Unido. Esse foi o nome dado a essa questão. Okay? Então, isso se deve ao contexto político e religioso do protestantismo, que foi introduzido naquela região, no qual a forma de governo da igreja teve uma importância muito preponderante. Por quê? Porque os reis ingleses e os reis escoceses, eles preferiam muito mais o sistema episcopal.
O que é o sistema episcopal? Onde a igreja tem um líder, e esse líder, ele não necessariamente é escolhido pelo povo. Não é uma forma democrática, né, onde você escolhe aquele que vai te representar, mas é aquele que é colocado lá pelo bispo, é colocado lá primeiro pelo Papa, né? O Papa é escolhido, mas depois esse Papa vai escolher os bispos, vai escolher os arcebispos, e essa forma de governo da igreja é muito mais fácil o Estado intervir, o Estado dominar, o Estado ter ali um controle. Então, quando Calvino propôs essa questão, né, do sistema presbiteriano de governo, isso trouxe um sentimento muito, muito ruim, né, para os governantes, para o Estado. Por quê? Porque o sistema presbiteriano é um sistema representativo, onde você, igreja, escolhe aqueles que irão te representar. Você vai escolher tanto o seu pastor, você vai escolher os presbíteros que vão compor o conselho. É você que escolhe, é a maioria da igreja que vai fazer com que essas pessoas o representem, né? E como que isso funciona, né? O sistema presbiteriano é isso, né? O governo da igreja por presbíteros eleitos. Quer ver? Eu estou lá Estou perdido aqui. Mas tudo bem. O sistema presbiteriano é o sistema da igreja por presbíteros eleitos pela comunidade, né, reunidos em concílios. Isso significa um governo mais democrático e autônomo. Deixa eu aproveitar que eu vi aqui. Essa é a Assembleia de Westminster, né, um desenho dela, né, onde ali foram colocadas, foram trabalhadas os nossos símbolos de fé. Símbolos de fé. O que são os símbolos de fé? É o sistema doutrinário que nós subscrevemos, que nós aplicamos, que nós trazemos e vivemos de acordo com eles. Por exemplo, essa é a Confissão de Fé de Westminster, né? Isso é um livro, ok? A capa de um livro. Aqui é o Catecismo Maior de Westminster. E aqui é o Breve Catecismo de Westminster. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, ela vai trazer algumas coisas. 1643, lembra que foi 1517, né, a reforma com Lutero, ali em 1520 até 29 com Calvino, 1500. Aqui tem 100 anos, 120 anos depois, é feita uma assembleia que se reúne os grandes teólogos, os grandes reformadores, para trabalhar sistematicamente a palavra de Deus. O que é sistematicamente a palavra de Deus? É você trabalhar... Eu acho que eu botei aqui também, quer ver? O capítulo 1, por exemplo. O capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster vai falar sobre as Sagradas Escrituras. O que é a Bíblia? O que são as Sagradas Escrituras? A Bíblia, ela é composta do Antigo e do Novo Testamento. Né? Vai trabalhar assim. E não apenas vai ter essas questões, mas ali vai ter, eles vão pegar textos da palavra de Deus, eles vão começar a colocar essa afirmação deles baseada na própria palavra de Deus. E aí vai pegar tudo aquilo que diz a respeito da palavra de Deus em Gênesis, em Êxodo, em Deuteronômio, né, em todos os livros da Bíblia até o final. E eles vão trabalhar isso de maneira sistemática. Olha, lá em Gênesis, eu trouxe aqui um exemplo, né? Falei da Trindade lá em Gênesis capítulo de número 1, 2 e 3. Como é que eu faço isso? Através de uma teologia bíblica. E uma teologia bíblica que vai trabalhando de uma maneira sistemática a respeito daquilo que a palavra de Deus fala sobre esse tema. Por exemplo, Trindade, né? Aqui, palavra de Deus. Aqui, né? Deus e a Santíssima Trindade, capítulo 2, né? Ao Catecismo Maior,
ele vai trabalhar assim, pergunta número 1 do catecismo. Essa é a que a gente sabe, né? É a única pergunta que a gente sabe do catecismo, né? Qual o fim principal do homem? Não é assim? Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e, né, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aqui tem os textos, ó. Romanos capítulo 11, 36, 1 Coríntios 10, 31, Salmo 73, assim, vários textos que vai trazer essa afirmação. Por exemplo, a pergunta de número 2, de onde se infere que há um Deus? A própria luz da natureza, no espírito do homem, nas obras de Deus, claramente manifesta que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito o revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. E aí tem os textos aqui embaixo que vão corroborar, que vão afirmar que essa resposta, ela é verdadeira. E assim sucessivamente, né? O que é a palavra de Deus? E aí os textos aqui. O breve catecismo, aqui é Reforma Protestante, aqui é Lutero. Eu estou tentando me achar. Eurico Zwinglio, João Calvino, presbiterianos, deixa eu ver, governo da igreja por presbíteros, eu acho que eu me achei. Né? O sistema da igreja, o governo da igreja por presbíteros. Ok? Por presbíteros. O termo presbiteriano justamente quer dizer isso, um governo dirigido por presbíteros. No calvinismo, né, não na Assembleia de Westminster, mas lá está, a Assembleia aconteceu em 1640 alguma coisa. O calvinismo vem desde 1525, aproximadamente, 1520. E automaticamente, ali já foi estabelecido que o governo da igreja seria por presbíteros, eleitos, escolhidos pela igreja. O Estado, ele fica revoltado com essa situação. Por quê, meu irmão? Não adianta, né? A gente vai ter eleição agora, não quero entrar nesse mérito aqui. A gente vai ter eleição agora, né? E aí está polarizado, tem, né, esquerda e direita, Bolsonaro e Lula. Não adianta, meu irmão, você que vai votar e você escolher um candidato e depois, mesmo que você não vote nele, você falar que assim, né, sei lá, hashtag ele não me representa. Não tem isso? Hashtag ele não me representa. Não interessa mesmo, você pode até não gostar, mas ele te representa. Porque quando ele vai fazer as negociações fora do país, né, os acordos, as visitas, quando ele vai falar na ONU, ele é o Brasil e ele te representa. Como brasileiro, né? A não ser que você deixe de ser brasileiro, não vai deixar, nunca. Né? Da mesma forma, quando a gente escolhe um presbítero, a maioria da igreja escolhe alguém que vai lhe representar. Então, meu irmão, a gente tem que ter até sabedoria, discernimento, oração, né? Direção do Espírito Santo, para que a gente escolha uma pessoa que vai nos representar. E quando a gente fala representar, deixa eu ver se vai chegar. Ah, está aqui, era isso aí, cheguei onde eu queria. Representar, você escolhe aqui, ó, no conselho da igreja. Hoje, o conselho da igreja tem o pastor, que é um presbítero também, chamado de presbítero docente, porque ele ensina, ele é responsável pelo ensino na igreja, mas existem 5 outros presbíteros na nossa igreja que compõem o conselho junto com o pastor, chamados de presbíteros regentes, que administram a igreja, que tomam decisão pela igreja. Nós não somos uma igreja congregacional, onde qualquer assunto que vai acontecer, vamos pintar essa parte, vamos comprar um data show, vamos mudar aqui o aparelhagem de som da igreja. Aí pergunta para a igreja. A maioria sempre vence. Esse é o sistema congregacional. Né? Existe o sistema episcopal. Episcopal é onde o pastor manda. Né? O pastor fala assim, eu quero pintar a igreja de rosa. Mas não gostamos, que é isso? Eu que mando. Esse é o sistema episcopal. Entendeu? E existe o sistema presbiteriano, ou sistema representativo, que é um conselho escolhido pela igreja, que vai determinar as coisas que vão acontecer na igreja. As coisas a respeito de regência.
né? É obra, compra, venda, quebrar, fazer, acontecer. A respeito do ensino na igreja, é responsabilidade e exclusividade, até advindo essa questão da reforma ali, da segunda reforma, né, do calvinismo, é exclusividade do pastor da igreja, ok? Bom, automaticamente, o conselho também elege aqui um representante para o presbitério. Então, um dos 5 presbíteros daqui vai representar a igreja aqui, no presbitério. O pastor da igreja, ele não é membro da igreja. Eu não sou membro dessa igreja. Eu sou membro do presbitério. Todos os pastores da IPB são membros de presbitério, ok? Os presbíteros são membros da igreja, menos o pastor, que é membro do presbitério. O pastor é o presidente do conselho aqui. Mas o conselho escolhe um representante para cá. O presbitério, sucessivamente, com um representante de cada igreja que o compõe, nós somos hoje 7 igrejas no nosso presbitério. São 7 igrejas. Né? São 7 igrejas no nosso presbitério. Então, existem 7 presbíteros na reunião do presbitério, mais todos os pastores que compõem esse presbitério. Dali, algumas questões são colocadas, e aí entra em votação, a maioria também vota e decide aqui no presbitério, que por sua vez também escolhe e elege representantes para o sínodo. Vou te dar a palavra já. Para o sínodo, ok? Então escolhe representantes para cá, que também é composto por presbíteros e pastores. E o presbitério também manda para o Supremo Concílio representantes para as decisões que serão tomadas e também votadas, ok? Aqui em cima. Então, o começo aqui é muito importante, irmão. Você precisa escolher bem seus representantes, porque eles representam você aqui, e representam você aqui, e representam você aqui. Ok? Diga. Não, é uma pergunta simples, pastor. 7 igrejas no âmbito regional ou nacional? Não, 7 igrejas no âmbito regional. Fazemos parte de uma região aqui, até bem pequena, que vai até aqui Realengo, né, que é a Igreja Presbiteriana de Piraquara, que fica na estrada da Piraquara, a Igreja Presbiteriana de Bangu, a Igreja Presbiteriana do Centenário, que fica perto ali do cemitério do Murundu, a nossa igreja aqui, a igreja da Rua Bangu, ali que foi organizada, agora, central, e tem uma igreja também lá em... tem a igreja de Padre Miguel, que é perto da estação, ali de Padre Miguel, e tem lá na Estrada da Posse agora uma igreja organizada também. Não, Vila Nova é congregação, ainda não é igreja organizada, entendeu? Nós temos 2 congregações ainda. É dessa região. Aí tem uma outra região aqui mais para o lado, que vai formar um outro presbitério. Aí uma outra mais para lá, que vai formar outro presbitério. 3 presbitérios já pode formar um sínodo. 3 presbitérios podem formar um sínodo. Existem sínodos com 10 presbitérios, entendeu? Existem 3 igrejas também já pode formar um presbitério. Nosso presbitério tem 7 igrejas. Okay? Pastor, só lembrando que existem outros presbitérios vizinhos aqui também na nossa redondeza, aqui nas nossas imediações, região de Senador Camará, lá no Sarapuí. Não, o Rio de Janeiro todo. O Rio de Janeiro deve ter uns 20 presbitérios. Só o Rio de Janeiro. O nosso presbitério chama-se Presbitério Carioca. Presbitério Carioca. Ok? E o nosso sínodo também é o Sínodo Carioca. Tá bom? Sínodo Carioca e Presbitério Carioca. Pergunta. A outra pergunta é a ligação da igreja aqui com as outras igrejas nacionalmente. Como acontece essa interação? Então, é exatamente naquela questão. Aqui. Eu estou voltando, né? É que eu aperto aqui.
né? Então, isso aqui é a Igreja Presbiteriana do Rio da Prata, é um conselho da igreja, tá bom? Pastor Elias, mais 5 presbíteros. Presbítero André, presbítero Alexandre, presbítero Renato, presbítero Isaías e presbítero Moisés. Ok? Deixa eu responder a ele aqui. Nós fazemos parte do conselho da igreja local, isso aqui, que, junto com mais 6 igrejas, compõem o presbitério. Tá bom? Que é representado por mim e por um presbítero eleito no conselho. O presbítero eleito no conselho está você e o Moisés, né? Quem é o suplente? Eu sei, mas quem é o presbítero representante esse ano? É Moisés, né? E você é o suplente. O presbítero Moisés é o representante da igreja no presbitério. Sempre que tem uma reunião do presbitério, de dezembro do ano passado até novembro desse ano, o presbítero Moisés é o representante. Se ele não puder ir, tem um suplente, que é o presbítero Renato, que vai no lugar dele. São mais. Na verdade, cada presbitério elege 3 pastores e 2 presbíteros, que compõem o sínodo. Ok? Não, é regional também, uma região maior, porque vai pegar outros presbitérios. Pastor. Entendeu? E o sínodo, todos os presidentes do sínodo representam-se no Supremo Concílio, e o presbitério também manda 3 pastores e 2 presbíteros para aqui representar a sua região ou o seu presbitério no Supremo Concílio, no nacional. Eu queria saber, assim, quando eu falo de interação, é sobre a influência do Supremo Concílio, no caso aí, nacional, né? Com relação aos temas. Quando é determinado a liturgia, né? Tema desse mês, enfim, fica, não seria refém, né? Mas fica ligado a isso, essa submissão? Eu entendi a tua pergunta. O Supremo Concílio, ele traz ali algumas questões colocadas pelos presbitérios, né? Existe até aí, não quero levantar essa polêmica, né? Aí vocês já devem ter visto as questões de mulher não pode pregar na igreja, algumas cartas que estão circulando por aí, jornais que estão veiculando, foram questões tratadas aqui no Supremo Concílio. Mas questão, por exemplo, que o Supremo Concílio decide, questão litúrgica, sim, questões doutrinárias, sim, mas, por exemplo, ordenação feminina. Um presbitério reunido formula um documento e manda para o Supremo Concílio pedindo que, eu não estou querendo entrar nesse debate, mas eu estou dando apenas um exemplo, que o Supremo Concílio autorize a Igreja Presbiteriana do Brasil a ter, a partir de agora, pastoras ou oficiais no seu corpo de oficiais, né? Mulheres, diaconisas, presbíteras, né? Ou pastoras. E aí o Supremo Concílio é que vai deliberar sobre o assunto, vai conversar sobre o assunto nas suas comissões e vai baixar para todos os outros aqui as suas determinações, ok? É o Supremo Concílio que decide. Isso aí, de acordo com aquilo que está sendo decidido lá. Lembrando que a igreja está sendo representada, começou daqui, ó, daqui que veio para cá, que veio para cá. São os presbíteros das igrejas que vão determinar isso. Entendeu? Essa questão da eleição, né, ela também vai a todas as esferas também. Todos são eleitos. Do Supremo Concílio, do Sínodo. Isso aí. Cada um aqui, Supremo Concílio, tem uma comissão executiva, né? Presidente, secretário, vice-presidente, tesoureiro, aqui no sínodo também, no presbitério também, e no conselho também, né? No conselho também tem. O seu Ozeni, ele quer
fazer uma pergunta. Lembrar que no conselho, até para se escolher, há eleição no próprio conselho. Sim. A eleição do tesoureiro, a eleição de quem vai representar. Então, até no conselho, são 5 no impar, passou só coisa no voto de Minerva. Então, até no conselho, nosso democrata representativo, há uma eleição. Aqui, por exemplo, nosso presbitério estava grande demais. Houve o quê? Desdobramento. Aí criou o Penor e o Porge, né? E assim sucessivamente, Campo Grande Rio. Cresceu muito, aí desdobrou. O Costa Verde, mesma coisa. Então, outra coisa que os irmãos lembram. Conselho, presbitério, sínodo, e nenhum dos pastores ganha salário. Eles são obrigados, a convocação é obrigada a comparecer lá. E o Supremo reúne 4 em 4 anos, para escolher seu presidente. Isso. Então, muita gente, nenhum desses pastores, presidente do presbitério, do Sínodo e do Supremo, não ganha salário da sua igreja, a qual ele participa, não é isso? Verdade. Quem? O Adriano? Quer perguntar, Adriano, alguma coisa? Não? Pode. Você pode abster-se lá, né, pedir para não ser representante. Né? Cada um tem a sua desculpa lá, né, seu argumento, ok? Pergunte, Beth. E vamos... Eu queria só que o senhor explicasse novamente essa questão. É sínodos, né? Sínodo. Sínodo, que eu não entendi muito bem. Do sínodo? São esferas que vão subindo. Imagina quando você joga uma pedrinha num lago, aí não faz assim, o primeiro, conselho. O segundo, presbitério. O terceiro, sínodo. O quarto, que é o nacional. Seria... Esse aqui é a igreja local, o conselho da igreja. O segundo já é regional. A gente tem 7 igrejas aqui representadas no presbitério. No sínodo, já são 3 presbitérios aqui dentro, já são talvez 25 igrejas. Entendeu? 25 igrejas. Já pega uma região, por exemplo, nós somos a igreja aqui local, a Igreja Presbiteriana do Rio da Prata. O presbitério já pega 7 igrejas, vai daqui a Realengo, lá na Praça da Piraquara, em Realengo. Já o sínodo já vai pegar lá de Senador Camará, lá de Santíssimo, vai até Anchieta 2, Anchieta, vai para Marechal, vai até quase que Campo Grande ali, é uma região muito maior que vai abarcar uma quantidade de igrejas muito maior. E a nacional é nacional, todas as igrejas que são representadas pelos seus presbitérios lá em cima, ok? Quando tem uma reunião do Supremo Concílio, tem quase 500 pessoas, para ter uma ideia, quase 500 pessoas reunidas. Tá bom? Bom, só falando um pouquinho mais, né, nós somos oriundos da Reforma Protestante, ou da Segunda Reforma Protestante, ou da Reforma da Reforma, quase, né, assim, que aconteceu quase que simultaneamente ali. Por isso nós somos chamados de reformados. Essas reformas que vão acontecer principalmente ali na Suíça e em Genebra, né, vai acontecer com Zwinglio, Calvino, que é o seu principal articulador, que vai trazer as doutrinas, mas ali nas Ilhas Britânicas, principalmente também, que vai acontecer isso, e dali das Ilhas Britânicas, ali do Reino Unido, né, Escócia, Inglaterra e mais o que, Irlanda, eles partem então para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos, muitas coisas começam a acontecer, e eles dali vão mandando muitos missionários, do qual em 1859, chega aqui, Ashbel Green Simonton. Ele chega em 12 de agosto de 1859, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele funda a primeira igreja presbiteriana do Brasil, que é a igreja que fica lá na frente da Praça Tiradentes. Ok? Não era naquele local exatamente, né? Não era não. Sabe onde foi a primeira igreja presbiteriana do Brasil? Onde é o quartel-general dos bombeiros. Sabia disso, Eric?
Ali, é ali atrás do Campo de Santana, ali é Praça da República aqui, né? Campo de Santana, não sei. Foi ali. É interessante. Depois ela partiu, mas a igreja não é exatamente o local, né? A igreja são as pessoas. Então, a primeira igreja foi a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, fundada por Ashbel Green Simonton, né? Que é o nosso missionário, um missionário americano que veio para o Brasil, trazendo, então, o presbiterianismo e implantando aqui. Bem, para a gente já partir meio que para os finalmente, algumas questões doutrinárias que são básicas e pilares da reforma protestante, que a gente traz ali dos 5 solas, né? Solas quer dizer somente, né? Unicamente. Os 5 solas somente a Escritura, somente Cristo, somente graça, somente fé e somente a Deus glória. O que quer dizer isso? Né? Somente a Escritura indica a inspiração, né? Vai indicar a inspiração, a autoridade ou autoricidade, né? Suficiência, infalibilidade, né? Inerrância das Escrituras sagradas. Meu irmão, a palavra de Deus ela é inerrante. Hoje a gente está vendo muitas pessoas, e a gente precisa até de mais reformas, parece que a gente está precisando de uma reforma atualmente, porque existem tantas pessoas que querem, inclusive, atualizar a Bíblia. Fala sério. Né? Foi justamente o que aconteceu lá em 1517 com Lutero, né? Que as pessoas, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? A igreja medieval, ela estava afastando-se daquilo que as Escrituras realmente falavam. E aí precisou-se fazer uma reforma. Hoje parece que está havendo a mesma necessidade. As pessoas colocando em dúvida se a palavra de Deus ela é realmente infalível, se ela é inerrante, se ela é inspirada por Deus. Ela é, meu irmão. E nós, presbiterianos, pregamos isso. Ok? A Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente, ela tem a autoridade de Deus, e é isso que a gente prega. E a gente não precisa de reforma, o que a gente precisa é conhecer a palavra e viver essa palavra. Ela é a nossa regra de fé, ela é atemporal. Né? Deus é aquele que a revelou e ela serve para a nossa vida hoje, desde lá, de Adão e Eva até hoje, passando por Abraão, né? Isaac, Jacó, vai passando lá por todas essas coisas, passa por Jesus ali, que é o cumpridor dessa palavra, que é a palavra encarnada, ok? Então, eu estou falando isso porque existem algumas teologias, meu irmão, chamado, por exemplo, teologia liberal, que vai colocar em dúvida se a palavra de Deus ela é realmente infalível, se ela é inspirada. Ela vai falar, não foi Deus que falou, foram os homens que resolveram escrever e colocar ali naquele papel, de acordo com a sua ideia, de acordo com a sua vida, com as suas experiências. Espera aí um pouquinho, está colocando em dúvida o quê? A autoridade da palavra de Deus? A inspiração? Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Não, isso aqui é uma novela, isso aqui é apenas uma história que serve de ilustração. Não, meu irmão, nós cremos na palavra de Deus na sua integralidade, total, do início ao fim. Deus é aquele que escreveu através do Espírito Santo, usando homens, para revelar aquilo que era suficiente para a nossa salvação. Acabou, ponto final. Então, a gente crê nessa palavra, ok? Outra questão da reforma protestante, somente Cristo. Significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Por que eles falavam isso? Por que isso entrou em pauta? Porque algumas outras questões também falavam assim, não, Cristo é apenas um adendo, Cristo é apenas mais uma coisa que a gente precisa para que a gente alcance a salvação. O Papa tem a mesma equivalência que Cristo. Não, senhor, de jeito nenhum. Somente Cristo é um mediador, ok? Outra questão importante é só a graça, né? Isso significa que a salvação é somente pela graça, é uma obra realizada unicamente, exclusivamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. Se dependesse de você, meu irmão, se dependesse de mim, se dependesse de qualquer outro homem, sem ser Jesus Cristo,
estaríamos perdidos. Ok? Outra questão é só a fé. Significa que a justificação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Foi o texto inicial que nós pegamos e lemos, que Martinho Lutero usou, inclusive, como base para as suas argumentações, né? Até mesmo essa fé não tem origem no próprio homem, mas é dom de Deus. É o presente do próprio Deus. E a outra coisa é que não há outra interpretação possível a não ser de que a glória pertence somente a Deus. Se Ele é aquele que nos dá a sua palavra, se é Ele que, através do seu amor, nos dá Cristo, se é Ele que, através da sua graça, nos salva, se é Ele que, através da fé que Ele mesmo nos dá, nós somos salvos, então, glória a quem? Glória a Ele. Né? Nada depende do ser humano, nada depende de qualquer outra coisa. A palavra é dele, Jesus é dele, a graça é dele, a fé é dele, tudo isso chega para nós. Glória para quem? Somente a Deus. Ok? Então essas são questões básicas. Eu não entrei em questões doutrinárias. No próximo domingo, a gente vai estar falando sobre a questão dos 5 pontos do calvinismo. Né? Me ajuda a lembrar aí. Depravação total, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos e tem eleição incondicional. Exatamente. Né? Então, a gente vai estar falando sobre isso. Esses são 5 pontos do calvinismo e são básicos da nossa doutrina. E a gente vai estar falando sobre essas questões no próximo domingo. Ok? Alguém tem alguma outra pergunta? Alguém gostaria de falar, ou fazer alguma colocação, lembrar alguma coisa dessas questões básicas? Por que somos presbiterianos? Qual é a nossa origem? Né? O que cremos? Querem fazer? Diga, Sérgio. Quem? John Knox. Porque começou com ele lá na Escócia, né? Ele que veio articulando, ele um reformador também ali, e calvinista, reformado, né, da segunda reforma, e era da Escócia, justamente da Escócia, do Reino Unido. E ele então começa a trabalhar essas questões do presbiterianismo, ok? Mas nós somos oriundos de Calvino, da reforma de Calvino, da segunda reforma, e automaticamente a gente vai passando por alguns outros reformadores que vão articulando ali, que vão argumentando e trazendo o que a gente tem até hoje de presbiterianismo. John Knox é o pai do presbiterianismo, né? Mais outra pergunta? Sucessor de Pedro, ele é representante de Deus na terra e ele é infalível. Exatamente. Né? E a gente sabe, foi um dos pontos de Lutero, foi essa questão. Né? Muitos outros também, 95 teses. Né? Uma das teses era justamente essa. Ok? Mais alguma coisa? É bom, meu irmão. Nós temos um material... aqui, do nosso sínodo, né? Forge e o Penor. Mas aí você deu as siglas, né? Pois é, eu queria ver as igrejas, porque o nosso, por exemplo, é a igreja Rio da Prata, Bangu, Piraquara, Padre Miguel, Centenário e aquela outra que tem depois ali de Piraquara, que eu esqueci o nome. Não, aí tem a Central de Bangu, agora, e tem a lá da Estrada da Posse. Da Estrada da Posse. Então aumentou mais esses dois, né? Da Estrada da Posse, que é a segunda central de segunda de Santíssimo. É a do pastor... Qual? Essa central de Bangu. É do pastor Wellington. Wellington, tá. Do Robson é a segunda de Santíssimo, lá na Estrada da Posse. Robson. Então são esses aí. São 7 igrejas. Essas são as siglas do... o Forge é o Novo Oeste. O Penor é Novo Oeste do Rio de Janeiro,
Mas aí são só nomes, né? E o e Porge é do Rio de Janeiro também. Porge, eu acho que são 3 presbitérios. presbitérios. Desses aqui que tem, que é Terra Brasil, Senador Camará, né? Isso aí, Santíssimo. São 4, Coqueiros. né? Então, Coqueiros. E tem os do outro lado lá, que pega Realengo, Água Branca, Anchieta, pega aqueles do outro lado lá. Penório, eu acho que é o norte, né? Norte do Rio de Janeiro. Né? Sim. Ele chegou aqui ao Rio de Janeiro, ele teve alguma resistência, alguma perseguição? A igreja era reunida em casas, podia ter o templo, como é que era? Ele, quando chega aqui, ele encontra muita resistência, mas ele consegue se juntar com algumas pessoas influentes no nosso estado, justamente para que, no nosso país, né? Inclusive no Império, e consegue, então, articular algumas coisas e começar a se reunir. Mas houve 1859. Era Império, ainda Império, né? De D. Pedro, que estava aí trabalhando essas questões. A Igreja Católica era uma igreja extremamente forte e resistente ao protestantismo e precisou, sim, de algumas pessoas influentes do Estado para que não houvesse problemas sérios. E muito antes disso, né, houveram algumas outras investidas, né, chegaram a protestantes aqui, franceses, inclusive, na ilha de Villegagnon, ali onde é a escola naval, depois do aeroporto ali, Santos Dumont, tem uma ilha onde é a escola naval da Marinha. Ali é a ilha de Villegagnon. E esse nome é dado a um governante que tinha aqui, que chegam 5... Que vem um navio francês, cheio de protestantes, eles estão indo embora, um navio está muito... Tinha 45 pessoas, era um navio de pequeno porte, e está indo embora para a França. Mas a comida certamente não daria, porque demoraria meses para chegar lá. Então, 5 homens decidem descer e vir de bote para a praia. Eles tinham acabado de sair. E quando eles chegam na praia, eles então são capturados e pegos como se fossem espiões franceses. E presos, Villegagnon então vai lá arguí-los, e eles falam que eram protestantes, eles falam que eram franceses, missionários, aquilo que tinha acontecido, mas eles são colocados ali e Villegagnon diz para eles que eles deveriam responder algumas perguntas e dar algumas perguntas, já que vocês são missionários, são cristãos protestantes, reformados, vocês precisam então responder algumas perguntas. E vão colocando perguntas a respeito da palavra de Deus, a respeito de Cristo, a respeito dos fins dos tempos, a respeito da igreja, né? E eles fazem a primeira confissão de fé, chamada de Confissão de Fé da Guanabara. É a primeira confissão de fé da igreja brasileira, né? Feita pelos franceses. E são mortos logo depois, mas essa confissão de fé é guardada até hoje e é publicada. Uma das principais confissões de fé daqui das Américas é a Confissão de Fé da Guanabara, feita no Rio de Janeiro, ali, antes de Simonton chegar. Então, para ver como existia resistência ao protestantismo, né? A fé reformada. Veio... certamente, né? Não existia um templo, não existia depois que foi se organizando. Mas não demora muito não, tá? Não demora não. Ele vai formando logo. Simonton chega aqui aproximadamente com 23 anos de idade, né? Ele chega bem novinho. Não, ele chega com 23 ou 20... por aí. 23 anos de idade, ele vem para cá, ele forma 3 igrejas, e automaticamente, quando ele forma 3 igrejas, ele monta um presbitério. Isso rápido. Simonton, ele morre com 32 anos de idade. Ele morre com 32 anos de idade por febre amarela, né? Por causa de febre amarela, deixando uma viúva, as filhinhas aí, e Chamberlain, né? Chamberlain, o cunhado dele, que vai dando continuidade a esse trabalho. Era tudo muito difícil, irmãos, muito, muito difícil, né? As comunicações com os Estados Unidos demoravam meses
para se chegar uma carta lá, e imagina o retorno, né? E qualquer outra situação era muito complicado. Mas homens de Deus que vieram aqui com coragem, enfrentando as lutas, e hoje nós somos uma igreja que tem 164 anos de idade, se eu não me engano, fazendo o cálculo aí rápido, 164 anos de idade, somos aproximadamente, talvez um pouco mais de 700 mil membros, né, espalhados pelo Brasil, e precisamos trabalhar muito pelo crescimento da igreja. Nós precisamos evangelizar, né? Existiu o que a gente chama de ultracalvinismo, aí implantado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, dessa questão da eleição incondicional, né, e dessas questões doutrinárias, e o ultracalvinismo vai falar que assim, bem, a gente não precisa evangelizar porque os eleitos vão chegar, né? Não é bem assim, isso não é Bíblia. A palavra de Deus fala que a gente deve levar a palavra de Jesus, e ir por todo mundo pregar o evangelho. Então, a gente tem que pregar o evangelho, temos que ser evangelistas, e temos que fazer com que a palavra de Deus seja conhecida pelo maior número de pessoas que a gente puder alcançar. Amém? Isso veio posteriormente, né? De Simonton não era exatamente essa, não. Entendeu? Isso não era de Simonton, não. Mas era a igreja. E aí, posteriormente, veio se trabalhando outras pessoas. Simonton morre muito novo, né? Muito novo. Mas depois a igreja foi trabalhando essa questão aí. Amém, irmãos? Senão a gente não sai daqui hoje, né? Glória a Deus. Então, eu vou disponibilizar. Vale a pena disponibilizar aquele material que eu dei para vocês? Né? Eu vou disponibilizar um material no grupo da igreja para você ler ali. Então, todas essas coisas, exatamente como nós falamos aqui, aliás, bem melhor do que o que nós falamos aqui, né? Que a gente fala rápido, a gente pega alguns pontos apenas, e ali vai ter algumas questões doutrinárias, coisas que você pode saber se você estiver interessado, um livrinho, tá bom? Sobre as doutrinas e questões, inclusive, que a gente vai estar falando aqui na próxima semana e nas subsequentes, tá bom? Sobre batismo, sobre ceia, sobre a palavra de Deus, sobre escatologia, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas. Amém? Então fique de pé aí no seu lugar. É importante a gente saber, né? Origem, quem somos, identidade, essas coisas. Vamos orar. Pai de amor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Tu és aquele que tem nos chamado. O Senhor nos plantou nesse lugar, mas o Senhor tem não apenas esse chamado, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma designação para cada um de nós. Que sejamos, ó Deus, embaixadores do Teu reino, agentes, ó Deus, proclamadores da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos use, e ó Deus, esse potencial que existe em nós de pregarmos a Tua palavra seja evidente na vida daqueles que nos cercam, e assim, Pai, que o Teu nome seja exaltado, mais pessoas, ó Deus, conheçam o poder do Evangelho, confessem Jesus Cristo como seu Senhor e glorifiquem o Teu nome, através do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Está encerrado, meu irmão. Deus te abençoe. Uma boa tarde.